é um lugar de renúncia. Eu entendo, eu tenho percebido, ao ler a Bíblia, algo tremendo. A maior, podemos dizer assim, foi mais fácil para Jesus vencer no deserto do que vencer no Getsemane. Getsemane é um jardim das oliveiras, porque no deserto ele estava vencendo o inimigo exterior, ele estava combatendo Satanás. Agora no Getsemane, ele está lutando contra a sua própria vontade. Por isso, muitas vezes quando enfrentamos inimigos espirituais, inimigos externos, muitas vezes combatemos, muitas vezes prevalecemos, muitas vezes colocamos em fuga. Mas o problema muitas vezes é quando temos que vencer o inimigo chamado nossa própria vontade, o nosso próprio eu. Jesus venceu as tentações do deserto e no final disse: vai, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. No Getsemane, Jesus, prevendo que a vontade de Deus era contrária à sua vontade, eu digo contrária à sua vontade porque ele começou a ver o que ele ia sofrer na cruz. Por isso ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus, como homem, ele não queria passar por aquele momento de sofrimento, mas era necessário. E ele estava consciente da sua missão, e ele queria cumprir a vontade de Deus, mas a carne muitas vezes milita contra a vontade de Deus. Por isso ele, orando aqui, disse, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O verso 42 está dizendo: todavia, Pai, se queres, ou se possível, passa de mim esse cálice. Que Jesus está dizendo: se for possível, eu não quero passar pela cruz. Se for possível, se houver um meio do homem alcançar salvação sem que eu morra na cruz, então passe de mim esse cálice. Mas se não houver outro modo, então, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu acho isso interessante, irmãos, porque não houve outro meio, não houve outra solução, não havia um outro meio da humanidade ser salva se não fosse pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Muitas pessoas, querendo dar seu jeitinho para ser salvo, há muitas pessoas buscando nas religiões, buscando em penitências, buscando em entidades, buscando em imagens. E se isso pudesse salvar um homem, Deus diria: então meu filho não precisa passar pela cruz. Eu vou dizer ao homem que busque em imagens, que busque em suas religiões. Vou dizer ao homem para ser penitente e dar muitas esmolas, e ele será salvo. Mas não havendo nenhum jeito do homem ser salvo a não ser pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele assumiu a cruz por nós, por mim e você, porque não havia um outro meio, um outro jeito. E Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Não era possível passar de Jesus
aquele cálice. Irmãos, o Evangelho, a gente precisa entender, é algo interessante, que no Evangelho, o nosso maior inimigo não é externo. O nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, que milita contra a vontade de Deus, que luta contra a vontade de Deus. Tanto é que para que eu receba Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu preciso negar a minha própria vontade, eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso me entregar confiando inteiramente nele como meu único e suficiente Salvador. Não há um outro meio, não há. E assim como Jesus se entregou na cruz por mim, a salvação também se dá quando eu me entrego a Ele. Quando eu percebo que não há outro meio de eu alcançar vida eterna e salvação a não ser por Jesus. E isso eu preciso me entregar a Ele em meio a um arrependimento. O que é arrependimento? É quando eu percebo que o caminho que eu estou indo não vai me dar vida eterna, que as coisas que eu estou fazendo não são coisas que vai me dar salvação. Arrependimento é estar realmente decepcionado com os meus meios para alcançar salvação e entender que há um único meio. Jesus é a porta e não há portas, há uma porta que é Jesus. Jesus é o caminho. E não existe caminhos para a vida eterna, existe o caminho. Jesus é o pão, é a luz do mundo. Não há várias opções, só há uma opção suficiente para a minha vida. Por isso que a porta é estreita. Porque precisa haver renúncia. Eu não posso passar pela porta com bagagens para associar todas elas à minha salvação. Eu tenho que deixar tudo e passar como estou pela porta estreita. Porque, como eu disse tempo atrás, ela é estreita, mas ainda está aberta. Ainda está aberta. Se ainda está aberta, significa que um dia vai fechar. Você sabia disso? Ou não? Mateus 25, quando as noivas chegaram, as loucas, o que estavam fechadas? A porta, e elas batiam: Senhor, abre-nos a porta. A porta da salvação está aberta hoje. Por isso em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, versos 5 e 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem maligno os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor. Deixe significa arrependimento. O maior problema de muitas pessoas não é vencer Satanás. O maior problema é conseguir vencer a si mesmo, a sua própria vontade. E a nossa vontade, como eu disse, está sempre militando contra a vontade de Deus. A gente luta, a gente muitas vezes, não vou orar agora não, depois eu oro, e aí vai naquela luta. Não é assim? Por quê? Porque o seu espírito quer fazer a vontade de Deus. O seu espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é o quê? A carne é fraca. Se a carne é fraca, então deixa ela acabar de se enfraquecer. Fortaleça teu espírito. Fortaleça no Senhor. E a gente está sempre nessa luta conosco a vida inteira. O velho homem querendo se entregar às paixões do mundo, mas o homem que é gerado segundo Deus se agrada nas coisas de Deus, quer honrar as coisas de Deus,
O problema é quando somos governados pela carne. E quando eu digo governado pela nossa carne, governado pela nossa vontade, pelas paixões carnais, pelas paixões do mundo. E se a carne é fraca, quanto mais eu alimento ela, ela vai se tornando mais forte contra mim. Eu tenho culto hoje, mas hoje não, eu tenho uma coisinha ali para resolver. E a gente vai banalizando as coisas do Espírito e o nosso espírito vai se enfraquecendo. Isso requer de nós uma disciplina. E quando a gente vive nessa disciplina espiritual, a gente subjuga a carne. O apóstolo Paulo ele diz: não venceste combatendo o pecado até o sangue. Ou seja, assim como Jesus, para não fazer a sua vontade, ele se pôs no Getsêmani, orando, e suas lágrimas se tornaram como gotas de sangue, tamanha foi a luta. Isso significa também que precisamos vencer a carne, renunciando o alimento a ela. Renunciando o seu clamor por pecado. A carne, quem já leu lá Provérbios, lá no finalzinho de Provérbios, né, diz que a sanguessuga, quando era criança a gente falava chamichuga. A sanguessuga tem duas filhas. Quem sabe o nome das duas filhas? Está escrito lá. Todo mundo sabe, né? Me dá, me dá. As filhas me dá. Ou seja, é como se fosse a nossa carne. Me dá, porque a carne quer pecado, a carne quer ser alimentada, a vontade da carne quer ser suprida. Todo momento a carne quer ser suprido. As paixões da carne quer ser suprida. Então é como a sanguessuga clamando: me dá. Aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, irmãos, há uma batalha. E vence quem você alimenta mais. E aqui Jesus disse: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que quanto mais eu dou a mim, ao Senhor, mais Ele dá de si a mim. Quanto mais eu me entrego, mais Ele se entrega. É como se eu tivesse um copo. Tem copo aqui? Tem não. Tem não. É como se eu tivesse um copo. Aqui não tem copo não. E que esse copo estivesse cheio. E esse copo cheio, não cabe mais nada, ele está cheio. E eu preciso esvaziá-lo para que seja cheio com outro produto. É assim a vida cristã. Se eu estiver cheio de mim, não há espaço para Deus. Mas quando eu esvazio, quando eu me esvazio, eu sou como um vaso vazio, pronto para ser cheio de Deus e da glória de Deus e da vida de Deus. Mas isso não vai acontecer se eu não aprender a me esvaziar. Se eu não aprender a me esvaziar. Aqui no capítulo 21 de Lucas, verso 18. João 21. Desculpe, irmã, falei Lucas. Obrigado, irmã. Eu ia fazer a ilustração do copo, mas agora já passou. João 21. Acho isso tremendo. 21, verso 18 e 19. Diz assim: Jesus dizendo a Pedro:
Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já for velho, estenderás a tua mão, e outro te cingirá e levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Olha que coisa tremenda. Então Jesus tem um encontro com Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus. Pedro negou Jesus, Jesus morreu, ressuscitou e foi de encontro a Pedro. E ele, encontrando Pedro, diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz algo tremendo para ele: quando eras mais moço, Pedro, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando for velho, estenderás tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. A gente conhece um Pedro antes de Pentecostes, impulsivo, cheio de vontade, cheio de querer, mas vencido o tempo todo pela carne. Concorda? Ou não? Estão entendendo? Pedro tem uma revelação tremenda. E ele diz para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, muito bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí ele diz: tu és Pedro, sob essa confissão edificarei minha igreja. Jesus elogia Pedro. Jesus diz que Pedro teve uma revelação divina. Mas daqui a pouco Jesus começa a falar da sua morte. Jesus começa a falar que o Filho do Homem iria sofrer, iria padecer na cruz. E Pedro então começa a dizer: Senhor, isso não vai te acontecer não. Que é isso? E o que é que Jesus diz a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Olha que coisa louca, né? Um momento Pedro está na bênção, está na graça, né? Está cheio de unção ali. Tu és Pedro. Agora Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro era alguém que muitas vezes colocava a sua vontade na frente do Senhor. Ele queria que a vontade dele se cumprisse. Não, Jesus, isso aí não vai acontecer não. Agora Jesus está dizendo a Pedro, depois desse encontro: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que coisa tremenda. Há um verso aqui desse mesmo texto que diz isso: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro andava com Jesus, Pedro era ensinado por Jesus, mas quando Pedro se entregou completamente, o Espírito Santo veio e trabalhou na vida de Pedro, de tal maneira que agora esse Pedro que negava Jesus estava diante de homens que diziam a ele: você estava lá pregando? E ele disse: sim, eu estava lá pregando. E eles proibiram Pedro de pregar o Evangelho, e Pedro disse o seguinte: eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Olha que conversão tremenda. Antes ele queria obedecer aos homens, tinha medo dos homens, fazia a vontade dos homens, mas agora ele não se importava com nada. Preste atenção nisso, irmãos. Quando você não mais se importar com nada deste mundo e Jesus for o primeiro no seu coração, você não terá mais medo de nada. Você vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feito o teu querer na minha vida. E muitas vezes isso que precisa acontecer. Jesus teve que pagar um alto preço. Foi no jardim.
E ali ele, com lágrimas, gotas de sangue, disse: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. O que muitas vezes já tem atrapalhado a vida de muitos crentes é porque eles querem um Deus que sirva de babá o tempo todo, fazendo os seus mimos, os seus caprichos, fazendo a sua vontade. Mas o Evangelho nos chama ao contrário, é para vivermos a vontade de Deus nessa terra. Por isso que ele diz a Pedro: Pedro, antes você cingia, ia para onde você queria, fazia tudo que você queria, mas agora, Pedro, vai chegar um momento da sua vida que você não mais terá esse domínio todo. Você estará sujeito a mim, você não me negará mais. Porque muitas vezes um dos maiores problemas na vida de muitos crentes não é negar Jesus com a sua boca. O problema de muitos crentes é negar Jesus com suas atitudes. Que é muito fácil a gente cantar, não é? Aquela música: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abre nada. Não é verdade? Porque quando precisamos negar algo, negar a nós mesmos, para servir ao Senhor com excelência, nós não queremos. Não queremos. Mas quando isso acontece, quando Ele é o primeiro na minha vida e nada mais nesse mundo importa, sabe o que acontece? Deus começa a se manifestar poderosamente na minha vida. Sabe o que acontece? Deus começa a te honrar. Foi esse Jesus em que suas lágrimas se tornaram lágrimas de sangue, porque ele não queria fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. É esse mesmo Jesus que diz lá no capítulo 2 de Filipenses que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome a ele que é sobre todo nome. Sabe o que acontece quando eu me entrego ao Senhor e anulo a minha vontade para que a vontade dele se cumpra? Ele me exalta diante dos meus inimigos. Ele me exalta diante dos anjos. Lembra de Jesus? Diante dos anjos, diante de Moisés, diante de Elias, diante dos homens, Pedro, João e Tiago. O que Deus falou? Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E assim, irmãos, quando eu me entrego a Ele, Deus te honra diante das pessoas, diante dos anjos, diante do inferno. Deus vai dizer: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por isso que Paulo diz, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo. Não, nessa parte não. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É assim, irmãos, isso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Já estou crucificado, e crucificado significa que não é mais você que vive, mas é Deus que vive em você. E é Ele que te glorifica, e Ele que te exalta, e Ele tem orgulho de te apresentar e dizer: este é o meu filho amado. Porque você não teve vergonha de confessá-lo, de vivê-lo, de negar a sua vontade, para que Ele fosse o teu Senhor. Possamos aprender esse caminho, irmãos, o caminho da renúncia. É um caminho de lágrima, de dores, é um caminho de combate, mas é o caminho aonde Deus irá me glorificar. É o caminho aonde eu terei mais de Deus, porque eu terei menos de mim mesmo. E é isso que
que nós precisamos no nosso país, um batismo de percepção, um batismo de uma consciência na igreja de que Ele é o Senhor e nós somos os servos, de que Ele manda e nós o servimos, lhes obedecemos. E Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos... João, capítulo 16, 15, final do 15. Vós sereis os meus amigos se fizeres o que eu vos... É muito tímido esse povo aí. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. Então entendemos que há um Deus que tem a sua perfeita vontade para se cumprir em nossa vida. Que venhamos abrir nosso coração e deixar que se cumpra a sua vontade. Que Deus quer nos glorificar também, nos exaltar. Vamos orar ao Senhor. Há algo na sua vida que você precisa nesta noite abrir mão? Há algo na sua vida que tem ocupado o lugar de Deus e você sabe que está contra a vontade de Deus? Há algo hoje que com lágrimas até você precisa renunciar? Há algo que está atrapalhando a sua comunhão? Algo que está atrapalhando a sua intimidade com Deus? Há coisas que precisamos abrir mão. Há coisas que precisamos entregar a Ele, para que venhamos experimentar. Romanos 12, experimentar, verso 2, a sua boa e perfeita vontade. Algo que você precisa entregar ao Senhor nesta noite. Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu não sei o que é, mas é nisso aí que você pensou agora. É isso mesmo que veio na sua mente, que o Espírito mostrou a você agora. É isso mesmo que você precisa entregar. É isso mesmo que você precisa renunciar. É isso mesmo que você precisa combater. Que a vontade do Senhor seja feita de uma maneira completa na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, santo, santo é o Senhor. Louvamos nessa noite, que és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de santidade, um Deus de salvação. Como disse Pedro, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Queremos estar contigo, viver cheios da Sua presença, cheios da Sua glória. Ajuda-nos a renunciar agora, Pai, tudo aquilo que tem sido obstáculo na nossa vida, tudo aquilo que tem atrapalhado nossa comunhão contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os Teus pés. E ainda, Pai, que venha custar lágrimas. Queremos fazer a Tua vontade, não a nossa. Queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida. Por isso, Senhor, estende nesse lugar um espírito de graça, um espírito de favor, de redenção e perdão, para que agora, Senhor, tenhamos mais de Ti. Queremos lançar aos Teus pés nesse momento tudo aquilo que tem atrapalhado sermos cheios de Ti. Nós oramos, Pai, entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que agora o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, com todo o povo de Deus se reúne neste lugar, com todo o seu povo que está espalhado por toda a face da terra,
Todos digam amém. Deus abençoe a cada um. Tenha uma semana de paz e vitória na sua presença.